Olá, sou o Reverendo Rovieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando agora no canal, nesse canal nós temos a proposta de estudarmos textos da Palavra do Senhor, né? E eu sempre falo que os textos da Bíblia são bem ricos, né, em informações, mas nós fazemos, né, levantamos alguns pontos e fazemos algumas aplicações. Então, bem-vindo ao canal. Hoje o texto é até um versículo só, bem curtinho, está no livro dos Atos Apostólicos, capítulo 4, apenas o versículo 33. Então vamos ao texto? Diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Amados, esse momento aqui, Jesus já havia morrido, ressuscitado, havia descido do Espírito Santo, né, e a igreja já havia, assim, naquele momento a igreja estava nascendo, chamada igreja nascente. E é interessante que a temática de que os discípulos eles começaram a desenvolver a igreja, exatamente a temática do desenvolvimento da igreja é exatamente baseado naquilo que Jesus fez. Não, na verdade, o que aconteceu? Eles automaticamente copiaram o que Jesus fez. Então Jesus, se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus ele o tempo todo cuidando de pessoas, ele em direção de pessoas com cuidado, né, e exatamente trazendo a mensagem do céu e cuidando de pessoas e ensinando, e Jesus o tempo todo indo em direção das pessoas, exatamente para abençoar, né, aquelas pessoas que estavam tão sofridas naquele período de Cristo. E é interessante, assim, em contraponto exatamente aquela religiosidade, né, que estava em volta ali, que era complicada, né, religiosidade complicada, havia partidos políticos muito complicados, o Império Romano com domínio muito complicado também, quer dizer, então as pessoas elas sofriam muito porque exatamente as autoridades, seja religiosas, políticas, né, elas realmente elas eram autoridades que realmente não cuidavam de pessoas, e as pessoas assim eram, na verdade, assim, tinha uma cobrança muito forte, uma cobrança muito forte. Se o Império Romano cobrava a questão dos impostos, né, a religiosidade cobrava um tipo de santidade lá que eles realmente não, que eles realmente, os religiosos não tinham para oferecer, e cobravam a santidade que não existia, né? Então é complicado, é muito complicado. E a verdade é que os partidos políticos, cada um no seu interesse, né? Cada um buscando o seu próprio interesse naquele momento ali, né? Cada um querendo falar mais alto que o outro, né? Essa é a verdade. Então nós percebemos isso. Então, amados, o que aconteceu é que quando Jesus, né, morreu, ressuscitou, e logo seguidos os discípulos esperaram em Jerusalém, houve a descida do Espírito Santo, né? Se nós lermos o livro dos Atos Apostólicos, nós vamos entender isso, né? Os primeiros capítulos. Aí o que aconteceu? Após a descida do Espírito Santo, os discípulos, né, naquele momento da igreja nascendo, eles começam exatamente em fazer o que Jesus fez, né? O que Jesus fez. A forma que Jesus fez é o que os discípulos começaram a fazer com as pessoas, né? Fazer com as pessoas. Primeira coisa que aconteceu aqui, que está no texto, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Primeira coisa que aconteceu foi o testemunho da ressurreição, né? Com grande poder, a ideia do testemunho. Eles estavam, porque eles eram testemunhas oculares da morte e da ressurreição de Cristo. Então, com grande poder, eles falavam: olha, tá vendo? Esse Cristo que o Império Romano, né? Esses grupos políticos, né? Os religiosos crucificaram a Cristo, eles acharam que tinham encerrado a carreira de Jesus. Ao contrário, ele ressuscita, e o que eles fizeram deu errado. O que eles fizeram deu errado. Então, eles estavam exatamente batendo de frente com toda aquela estrutura também. Tanto que eles foram perseguidos automaticamente por isso, porque eles começaram a fazer o que Jesus fazia, realmente ser francos com relação às questões, né? Ser verdadeiros com relação a todas essas questões. E aí eles foram perseguidos automaticamente também. Então eles davam um testemunho, né, de fato, que Jesus havia ressuscitado, né? E eles não se calavam diante disso. Outro ponto que a ideia da abundante graça. O que é abundante graça? A mesma coisa que Jesus fez, que era cuidar de pessoas, acolher pessoas, abraçar pessoas, eles fizeram. Tanto que no capítulo 6 tem instituição dos diáconos para cuidar de pessoas, na questão mesmo até de alimentação, questão social, e esse cuidado, além do cuidado espiritual que tinha, né, que é o ensino que Jesus fazia, tanto que os discípulos, eles falam assim: então nós vamos ter que, cada um de nós vamos separar para o ensino os apóstolos, né, e vamos eleger diácono para servir as mesas, quer dizer, então eles pensaram na questão do cuidado, né, no cuidado realmente espiritual e o cuidado exatamente com a vida social das pessoas. Então, em contraponto exatamente com aquela estrutura religiosa e política
que estava naquele momento. Então os discípulos eles fizeram exatamente isso, eles seguiram, eles foram no mesmo passo de Jesus. O que Jesus fez, então automaticamente eles começaram a fazer também, que era ensinar e cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas. E testemunhar exatamente da ressurreição de Cristo. Então vamos fazer algumas aplicações para o nosso dia de hoje, né? Fazer algumas aplicações para o nosso tempo. A primeira aplicação que nós podemos fazer aqui nesse texto é que Jesus ele morreu, né? Ressuscitou no terceiro dia e marcou a história da humanidade antes e depois de Cristo. E nós percebemos que a igreja de lá para cá, quando nasceu, e até hoje as igrejas espalhadas pelas nações, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela continua. A igreja muitas vezes teve assim, ela foi uma tentativa de destruir a igreja, atacar externa, né, vindo para poder atacar a igreja, né, e mesmo dentro da própria igreja, né, a ideia do joio, né, e a ideia de falsos profetas tentando destruir a igreja, e mesmo externo e interno não conseguiram destruir a igreja continua marchando, continua firme, e, né, e cada vez mais as igrejas estão crescendo, né, e tem bairros, né, aqui na região que eu moro aqui, da Grande Campinas, tem bairros que tem várias igrejas, quer dizer, então o evangelho ninguém segura, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ninguém segura, né? Então muitas igrejas sendo abertas, o evangelho continua sendo pregado, a palavra de Deus continua sendo pregada, então o Espírito Santo trabalhando para que mais pessoas possam conhecer o Senhor Jesus. Então a igreja continua marchando, esse poder que a igreja tinha de pregar a palavra, falar da ressurreição de Cristo, continua. E a mensagem continua, né? Nós que entendemos que Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou para que um dia nós pudéssemos também, lá no futuro, nós possamos ter a ressurreição no último dia. Nós temos a esperança da ressurreição. Né? Nesse momento aí que nós passamos de doença global, perdemos tantas pessoas, né? Aqueles que têm a fé em Cristo e morreram em Cristo sabem exatamente que ressurgirão para a vida eterna no último dia. Então é a mensagem do Evangelho, a boa notícia, né? Grande poder, que continua ecoando hoje, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz para nos dar perdão eterno, nos reconciliar com o Pai e automaticamente nos garantir, né, a ressurreição no último dia. Outro ponto também importante, que está no texto aqui, é a ideia da abundante graça. A igreja hoje, né, tem a missão realmente de estar acolhendo pessoas, né? A ideia da graça é favor imerecido. Essa ideia de favor imerecido é exatamente acolher pessoas, né? Pessoas que precisam ser acolhidas. Às vezes a pessoa está passando um momento difícil, um momento de aperto, momentos de crise interior, problemas familiares, até problema financeiro. A igreja, né? Nós como povo de Deus temos que estar acolhendo pessoas, né? Ajudando pessoas, abraçando, né, pessoas, exatamente para que as pessoas possam receber essa graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, amados, a ideia da abundante graça é exatamente nós olharmos para as pessoas, não com olhar de julgamento, né, de cobrança como os escribas e fariseus, mas olhar com olhar de empatia que Jesus fez e poder ajudar, Quem sabe a pessoa está vivendo um momento de crise, né? Às vezes ela está agressiva, ela está assim, não está legal, né? Então, às vezes é necessário nós chegarmos para acalmar o coração, ajudarmos, né? Sentarmos, ouvir as pessoas, para que exatamente a ideia da abundante graça, né? Então, se colocar no lugar da outra e ver realmente isso a gente pode ajudar, pode ser útil, né? Pode ser útil nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Então a igreja tinha essa ideia de acolhimento no passado e a igreja, nós temos esse desafio cada vez mais de fazer isso, né? De estar acolhendo pessoas, ouvindo, sentando e poder orientar, poder ajudar pessoas a caminhar com Jesus, né? Levar as pessoas a Jesus, a caminhar com Jesus, e é exatamente isso. Então, amados, você que ficou até o final, né? Eu peço que você aí deixe o seu like, né? Seu like, e aí compartilhe esse vídeo, né? Para que mais pessoas possam estar aí ouvindo a palavra do Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.